Amém. O texto fala de um filho que estava prestes a se perder. Estava prestes a se perder no deserto, morrer de fome, morrer esquecido, se perder. Fala da possibilidade de se perder um filho há 3.800 anos atrás. E hoje a gente vive um tempo bem esquisito. A gente vive um tempo que, a despeito de estar perto, alguns filhos se perdem. A despeito de estarem muito perto, eles podem se perder, talvez dentro de casa. A gente vive uma geração que está evoluindo muito rápido. A gente vê objetos que não existiam no nosso cotidiano até muito pouco tempo atrás. A gente vê a forma de se comunicar evoluiu. A forma de se comunicar entre as pessoas evoluiu. A linguagem dos filhos evoluiu, a forma de se comunicar com os pais evoluiu, de pais com filho evoluiu. A humanidade passou por uma grande mudança. Ainda mais nós cariocas, irmãos, que a gente é muito de pegar, a gente é muito de abraçar, a gente é muito de beijar. A gente é muito de estar junto encostando, a gente fala encostando, a gente é diferente dos sulistas, dos paulistas, dos gaúchos, principalmente o pessoal do sul, que é muito mais frio. Quando vai cumprimentar, no máximo é um beijo. E olhe lá, a gente aqui no Rio dá 2 ou 3, dependendo da época do ano. E a gente é muito pegajoso, e a gente vive um tempo que não pode pegar. A gente vive um tempo que abraço se tornou uma expressão que você manda por mensagem. Tá, tchau, abraço. Ou então, beijo que a gente dava no rosto, agora a gente, tá bom então, um beijo. Ou então manda aquele emoji, já viu um emoji que tem a figura de um beijinho assim, ó, com um coraçãozinho? Você manda um beijinho. Virou o beijo que era Paulo fala, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Beijo carinhoso, beijo no rosto, beijo de irmão. E a gente vive um tempo que a gente não beija ninguém. No máximo a gente manda um emoji. A gente vive um tempo, antes a gente sorria, a gente contava piada, caía na gargalhada. Hoje, por causa da máscara, eu não sei se você está rindo ou se está chorando. Sorriso virou kkkk mandado pelo zap. Quando você quer rir de alguma coisa, virou repetições de uma única letra. Ou no máximo você bota aquela carinha com um sorriso, você bota várias quando você riu muito. Quando muito você fala, cara, eu estou rindo sozinho aqui, eu estou rindo alto aqui sozinho em casa com a piada que você contou pelo zap, no grupo do zap. E as nossas interações são todas, talvez não todas, mas a maioria delas são digitais. A gente vive um tempo estranho. A gente vive um tempo onde a gente está andando de cabeça baixa na rua. As interações com a tecnologia, por um lado fizeram bem, aproximam os distantes, mas por outro fizeram mal, porque distancia os próximos. A gente vive uma geração que está muito enfiada nas redes sociais. A gente vive uma geração que é muito cabeça para baixo, uma geração que tem problema de coluna muito cedo, porque a cabeça, que é uma das partes que mais pesam no corpo, de forma ereta ela pesa 5, 6 quilos. Se você inclinar para frente, ela pesa quase 20. Ela puxa a musculatura. E ela acaba gerando hipercifose, que é esse formato da coluna meio jogado para frente. Eu tenho hipercifose. E a minha, por lidar com informática, por lidar com música, ser meio curvado, por conta da tecnologia, a gente tem se agravado os problemas de postura. Tudo fruto dessa geração. A possibilidade hoje de se perder um filho perto é grande, existe. Se a gente não conseguir falar a mesma linguagem, se a gente não conseguir se comunicar dessa forma nova. A gente reviu aqui a Bíblia que a gente usava a Bíblia na tradução de João Ferreira de Almeida. Há uns 4, 5 anos atrás eu aposentei e passei a usar a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, que é uma Bíblia com a linguagem muito mais atualizada, muito mais fácil de entender, porque a outra Bíblia era muito complicada. Então a gente tem que aprender a falar linguagem nova. E aí perder filho
passa a se tornar uma possibilidade se o pai não conseguir falar, pai e mãe, né? Se a mãe não conseguir falar a linguagem dele, não conseguir discernir o que ele quer, seus intentos e seu coração. Pois bem, a gente lê um texto que fala sobre a história de Abraão, de Sara, de Agar, de Isaac e de Ismael. Qual é a síntese da história? Fala de duas mães. Claramente os dois principais personagens que nós vemos nesse texto são as duas mães. Deus chama Abraão, fala para ele sair da terra dos seus parentes, ele sai de Ur dos caldeus, ele caminha até Padã Arã, faz uma jornada de mais ou menos 800 quilômetros. Em Padã Arã, seu pai Terá morre, ele pega o seu sobrinho Ló e vai em direção à terra de Canaã, e faz mais uma outra jornada bem longa, debaixo de uma promessa que Deus tinha dado em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, muda a tua mente, muda a tua geografia, muda os teus contatos, muda a tua rede de relacionamentos, vai para o lugar onde eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação, te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, de toda a promessa, a principal era: farei de ti uma grande nação, abençoarei a tua descendência. Abraão tinha 70 anos, 75 anos, Sara tinha 69 anos, se não me engano, e eles não podiam ter filhos, eram casados já há décadas e nunca tinham tido filhos. E de toda a promessa que Deus lhe dá, talvez a que mais lhe tenha mexido tenha sido aquela que dizia respeito a gerar um filho, porque Sara era estéril. E Deus fala: vou te dar filhos, vou te dar uma multidão de filhos, será grande a sua descendência. Debaixo desse chamado ele vai, na expectativa de que Deus lhe daria um filho, que era a coisa que ele mais queria na vida, que era o projeto mais importante de sua vida. Ele vai junto com sua esposa Sara em direção a essa missão de vida que tinha por trajeto os desertos da vida. E eles chegam a Canaã, descem para o Egito, porque havia fome em Canaã, depois retornam do Egito. Ele vai construindo bens, construindo patrimônio, fazendo a empresa prosperar. Trabalhava com pecuária, trabalhava com agricultura, mas era mais pecuária, e seus rebanhos começam a crescer, ele começa a se tornar bem sucedido, as coisas vão fluindo na vida, anos vão passando, tudo vai dando bom, mas o filho não vinha. Então chega um dia que Sara vira para Abraão e fala: você sabe que é costume no nosso tempo, quando o homem não consegue ter filhos com sua esposa, ele pode pegar uma das escravas e ter um filho com ela, que assim ele vai poder suscitar descendência, ele vai poder ter descendentes para quem deixar a herança. Então Abraão, faça isso. Está aqui a serva egípcia, está aqui Agar, cujo nome significa estrangeira. Pega essa mulher, tenha um filho com ela. E Sara, impaciente, com a incapacidade de esperar o tempo de Deus chegar, Deus tinha feito uma promessa que eles teriam um filho, e Sara muito impaciente, Sara afobada, Sara um temperamento forte, imediatista, incapaz de manter a esperança de que Deus um dia faria o que ele tinha falado que ia fazer, pega e lança Abraão nos braços de Agar e fala: tenha logo um filho, vamos resolver a promessa de Deus do nosso jeito. E aí Abraão vai lá e tem um filho com Agar, nasce Ismael, filho de Abraão com a egípcia Agar, e nasce, e vai crescendo o menino, e vai se fortificando, e vai se tornando uma alegria para Abraão. Um belo dia, anjos visitam a propriedade dos dois e falam para Abraão: daqui a 1 ano vai te nascer o filho da promessa, daqui a 1 ano, tua mulher vai ficar grávida, vai nascer um filho. Sara está ouvindo atrás da porta, ela ri, porque Abraão já tinha seus 90 e poucos anos, Sara estava chegando nos 90, não tinha mais o costume, já tinha cessado o ciclo menstrual, já tinha entrado em menopausa, não tinha mais fundamento humano para ela engravidar. Ela ri, e o anjo fala: a tua esposa está escutando atrás da porta e ela está rindo. Aí Abraão fala: Sara, mata de vergonha. Não, minha filha, vem cá, você está escutando aí, está rindo? Não, eu não ri não. Oh, não mente para o anjo sabe de tudo.
Aí hoje fala, porque ela riu, daqui a um ano o nome do menino vai se chamar Isaac, que quer dizer sorriso em hebraico. E ela riu e um ano depois ela sorriu mais ainda, porque ela engravidou e deu à luz um menino chamado Isaac, o filho da promessa, tanto esperado. Aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer lá atrás, que era apenas uma esperança, se torna realidade. Nasce o menino, e o menino se torna o maior patrimônio, o maior bem, a maior bênção de Deus na vida de Abraão. Já velhinho, um filho da promessa, Isaac. E ele cresce. E o texto diz que quando ele desmamou, o menino cresceu. Está falando de Isaac, o sorriso. Era o presente de Deus para a vida de Abraão e Sara. Presente de Deus chamado Isaac, cujo nome significa sorriso, se tornou, na prática, o sorriso, a alegria da vida dos dois. Irmãos, ter um filho, o primeiro filho, é um negócio assim muito único, mexe muito com a gente, é o antes e depois. O segundo filho você já está mais acostumado, o segundo filho você já trata, não vou falar que trata de qualquer jeito, mas não é que ele todo cuidado, porque você já não é mais marinheiro de primeira viagem. O primeiro filho é todo cuidado, o segundo filho é mais largado, você sabe que ele vai comer terra, mas não vai morrer. Faz parte da criança comer terra, comer mato, enfiar o dedo na tomada. Ele vai tomar um choque e não vai morrer, não, está tranquilo. Primeiro filho, se caiu, ralou um risquinho de nada, você quer desinfetar com 1 litro de álcool, você quer enfaixar, você quer botar curativo, você quer levar no médico. Não, pai, foi só um arranhão. Aí, quantas vezes a médica já falou, não, mãe, isso aqui é assim mesmo. Não, pai, fica tranquilo, só luxou um pouquinho. Quantas vezes? Por quê? Porque arranhou, a gente está levando para o médico. Síndrome do primeiro filho. E nasce o Isaac, o filho da promessa. E o menino cresce. E cada dia mais a alegria se multiplica naquela casa. E o texto diz que o menino cresceu. E foi desmamado quando fez lá os seus 3 para 4 anos. Que era como de praxe, se desmamava uma criança em Israel. Não é igual hoje em dia que a mãe dá de mamar 6 meses e depois já toma o remédio para secar o leite e toma-lhe e toma-lhe leite ninho, e toma-lhe mamadeira, que é para parar de mamar logo, para desapegar, porque senão o peito vai cair. Hoje em dia tem mãe que não dá nem peito, cara, já vai direto para o NAN. Naquela época era 3 anos mamando. Lá para o quarto desmamava. E aí está aqui o Isaquinho fazendo 3 para 4 anos. Desmamou. E há uma celebração, a festa de aniversário. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, como era de praxe. Uma nova etapa da vida, sai da tenra idade para entrar na infância, já fala tudo, já anda para tudo quanto é lugar, já cai, já se rala, já levanta, já se resolve sozinho, já limpa o seu próprio bumbum. 4, 5 anos já que começa a limpar um bumbum. E esse é um gatilho de grande mudança na vida da criança, quando ele se limpa sozinho, irmão. Mães, é uma alegria ou não é? Aleluia, não vou mais limpar essa poupança, porque vou no banheiro, mãe, já acabei, vai lá, mãe, limpar. Então é uma etapa que fica, e Abraão celebra, e faz a festa de aniversário, e faz a celebração, desmamou, desapegou, cresceu, e está lá na festa de aniversário. E aqui começam os dilemas das mães desse texto, das duas mães, que nos ensinam muito, mesmo sendo um texto de 3.800 anos atrás. No meio da festa, no meio da celebração, diz o próximo versículo, 9. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. 10. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque.
Irmãos, a gente começa a aprender aqui com as mães. No primeiro momento, quando eu li esse texto, eu fiquei chateado com Sara, porque ela foi ingrata. Ela que lançou Agar nos braços de Abraão, ela que fez com que o marido tivesse um filho fora do casamento. A mulher lançou o seu marido nos braços de outra, e agora ela está brigando com a outra, quer mandar a outra embora. Foi ideia dela. E eu fiquei bolado com Sara, mas se você parar para olhar, é uma festa de aniversário, a criançada está toda correndo, está toda brincando, para um lado e para o outro, é bola, é docinho, é nego roubando docinho, é garoto derrubando cadeira na correria, tropeçando no pé do outro, caindo, se ralando, pessoal pulando naquele pula-pula, todo mundo junto, dando cabeçada, cambalhota, aquela bagunça de festa de criança, e Sara está lá olhando. E no meio daquela bagunça toda, Sara está vendo que tem um menino mais velho que está rindo do mais novo, que está caçoando, que está zoando. Ela está olhando e está falando assim, cara, isso não vai dar certo. Pô, o Isaquinho está se divertindo com as crianças de 3, 4 anos. Aí vem esse marmanjo de 10 anos zoar meu filho. Cara, isso não vai dar certo. Aí entra o papel da mãe que consegue olhar lá na frente. Entra o discernimento materno, esse sexto sentido que a mãe tem de olhar e falar, cara, aquele molequinho ali não presta. Aquilo ali não é para. Olha só, filha, você pode brincar com todo mundo, com aquela menina você não brinca. Filho, você pode sair na rua, joga a bola de gude, solta a pipa com geral. Com aquele moleque lá, mais velho, você não brinca. Porque ele não é para você. Aqui Sara está olhando que não vai dar certo. Mãe tem esse poder de olhar para frente e saber quem é companhia que presta e quem não presta. Irmão. Mãe tem esse discernimento. Mãe olha e fala, isso aí não, esse daí não vai dar certo não. E tanto é que Ismael dá origem aos palestinos. Ismael dá origem aos árabes. Ismael dá origem aos muçulmanos. Ontem, irmãos, 53 palestinos presos, conflito em Israel, já está quase um mês de briga lá entre eles, e taca foguete de um lado para o outro, e tem o domo de proteção, que é um sistema de antifoguete, que lança mísseis para acertar os foguetes no céu. Israel tem o exército mais avançado do mundo, e se protege contra a Palestina, contra os palestinos, contra a Filistina, contra a Filisteia, que eram os filisteus, é o mesmo povo, só mudou o nome, mesma religião. Judeu brigando com palestino, palestino brigando com judeu. Isso tem mais de 3.000 anos. Onde começa isso tudo? No Ismael. Porque os palestinos são descendentes de Ismael. Os judeus são os descendentes de Isaac. Não é que a mãe estava certa, irmãos? Ia dar confusão? A mãe sabe quando vai dar confusão. A mãe sabe com quem você pode brincar e com quem você não pode. A mãe sabe, ela conhece a índole do outro de olhar, cara. A mãe fala, aquela menina lá, quando ela está junto, dá confusão. Não brinca que ela é barraqueira, eu sei que ela é. Como é que você viu isso? Está maluca? Não estou maluca não, eu sei. Então explica, não tem explicação, eu sei. Mãe sabe. Sabe ou não sabe, mãe? Sabe, cara. Mãe sabe. Ela, visão além do alcance, visão de raio-x, olho de tandera. Mãe tem esse poder, mãe tem essa capacidade de discernir o futuro. De boa, mãe sabe o que é bom e o que não é bom para o filho. Mãe sabe com quem a gente pode lidar, se relacionar e sabe das furadas. Mãe fala, eu só não gostei desse teu amigo aí, cara. Eu só não sei porquê, eu não gostei, cara. O meu santo não bateu com o dele. E o teu santo é o Espírito Santo. E o dele são outros. Então não vai bater mesmo. A sua filha, cara, tem alguma coisa errada. Mas o que é, mãe? Está de implicância? Não, estou de implicância não. Tem alguma coisa errada com fulano. Sara identificou isso. Parece que ela é chata, parece que ela é implicante, parece que ela é irritante, parece que ela é aquela que aponta. Não, irmão, ela sabe. E deu ruim lá na frente. Se tivesse ficado, teria feito mal para o filho dela.
Se o moleque tivesse ficado, teria feito muito mal para o filho dela. Ela sabe. E ela já quer cortar. E aí, os versículos seguintes é o Abraão na sinuca. Porque agora ele tem um filho fora do casamento e tem um filho no casamento. E a promessa de Deus era para o filho do casamento, mas o filho fora do casamento também era filho. E a mulher veio, deu uma enquadrada nele: tu manda ela embora, tu manda essa escrava embora, não vai dar certo, vai dar confusão, eu sei o que eu estou falando. E aí o cara fala: meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar meu bode? Aí o Abraão fica no meio do fogo cruzado. Olha o 10. Olha o 11, perdão, versículo 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Claro, cara. Irmão, a mulher buzinou. A buzina fica tocando no ouvido, cara. Fica tocando. Ainda mais quando ela está certa. Buzinou, Abraão ficou: caramba, e agora? Perturbou-se Abraão, ficou perturbado, tirou a paz, tirou o sono, sabia que tinha coisa para resolver, que ele não podia postergar, ele não tinha como empurrar com a barriga, ele tinha que resolver, ele não podia mitigar, ele não podia atrasar, ele tinha que resolver. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Sim, era sangue do seu sangue. E aí entra Deus na história, para falar de promessa, para falar de futuro, para falar de escolhas, para falar de princípios. E Deus entra para falar com Abraão. 12. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Irmãos, essa frase aqui devia tirar da Bíblia, né? Faça tudo que a tua mulher pedir. E é Deus falando aqui, irmão. Irmã, esquece esse versículo. Atenda a tudo que a tua mulher te pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No que tange a promessa, ele é o filho da promessa. O outro é o filho da impaciência de vocês. Vocês não conseguem esperar, vocês são ansiosos, vocês são curiosos, vocês querem resolver as coisas do jeito de vocês. Não conseguiram esperar eu agir, então tá aí. O problema quem criou foi vocês, eu não falei nada. Agora que a tua mulher está certa, no fim ela está certa. Irmão, isso é a pior coisa para a gente ouvir de Deus, cara. Olha só, tua mulher está com a razão. Pensa no seu vício de Deus, cara. Vai recorrer a quem, irmão? Não tem Superior Tribunal Federal, não tem segunda e terceira instância, é a última instância. E Deus fala: meu filho, ela está certa. Pior que ela está certa. Aí vai o Abraão para obedecer tudo que Deus estava falando. 13. Mas perceba que Deus já estava olhando para Isaque. Deus não manda desamparar o menino. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Ele não pediu para nascer, ele foi fruto de uma decisão tua e da tua mulher e de Agar. Então vocês foram lá e fizeram, e agora eu não vou pegar e jogar o menino fora, matar o menino, nada disso. Ele também é descendente, ele não pediu para nascer, ele não tem culpa das escolhas dos pais, então não vou abandoná-lo. Também é seu descendente. Farei dele um povo, pois ele é seu descendente. 14. Aí começam os desafios, né? O primeiro desafio da mãe é discernir o que é bom e o que não é para o filho. Falamos sobre Sara. O segundo desafio, a gente tira o foco de Sara e coloca o foco em Agar, que também é mãe. Só que antes de Agar, vamos colocar o foco no pai. Na manhã seguinte, Abraão pegou... Olha como Abraão é um cara generoso, irmãos. Vou mandar embora a mulher que eu tive um filho, vou dar provisão para ela, vou dar pensão alimentícia. Olha como Abraão é um homem bom, irmãos, irmã. Abraão chama a mulher e fala assim: Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho, vagando pelo deserto de Berseba. Alguns pães e uma botija de água. Está aqui a pensão alimentícia, vai. Irmãos, Abraão
Irmãos, crente não é um crente qualquer, é o pai da fé, irmãos. 3 povos, judeus, islâmicos, árabes e cristãos, todos esses foram descendentes de Abraão, porque Cristo vem de Abraão. O cara é o pai da fé, mas não paga pensão alimentícia. Posso ouvir misericórdia, irmãos? Abraão é um excelente irmão, um pai da fé, mas um péssimo pai. Toma aqui 3 pães e uma botija de água e se vira, minha filha. Irmão, não foi isso que Deus falou para ele fazer, não. Pensa no muquirano, irmão. Abraão muquirano, você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu? Vai lá, minha filha, toma aqui 3 pães e uma botija de água e segue o seu rumo. Sai da minha vida. E está muito bom como parte da herança. Irmãos, Abraão aqui já era um empresário bem sucedido. Pai da fé, mas péssimo pai. Pai da fé, mas covarde. Pai da fé, mas mau caráter, mentiroso como ele foi. Deus cuidou dele lá no Egito. Cara, que homem tosco. É com esse tipo de homem, crente, que Agar tem que lidar. Um homem que tira o sustento, tira o apoio, tira a pensão, não paga a pensão. Crente não paga a pensão, irmão. Posso ouvir misericórdia aqui, igreja? Aqui Agar está lidando com esse cara, e o cara é crente, cara. E o cara está na igreja, irmã. Tudo bem, na pandemia está difícil para todo mundo, mas aqui ele não pagou porque não queria, porque era muquirana mesmo. Abraão muquirana, você nunca ouviu isso, você nunca leu isso em lugar nenhum. Qual o desafio de Deus com Abraão? Desmuquiranizá-lo, para fazer dele um homem decente, porque não era. Abraão muquirana. E aí sai Agar. Aí no versículo 14, irmãos, ela tem 3 pães e ele pegou uma botija, uma vasilha de couro, né? Aquele chamado odre, que normalmente era estômago de bode, costurado porque não vazava. O couro secava, era aquele bucho que não vaza, e se tornava uma ótima bolsa para carregar água. Se enchia, dava um nó na ponta, botava nas costas, carregava tranquilamente 6, 7 litros de água. Ele enche uma botija dessa de água, bota nas costas de Agar, pega lá os seus 3, 4 pães, toma aqui tua provisão e mete o pé. E aí vai Agar com o menino, cara, para criar um menino com esse tipo de pensão alimentícia, com esse tipo de recurso. Vai a mãe Agar lidar com essa escassez de recursos. Vai a mãe Agar ter que se virar, ser pai e mãe, ter que sustentar, ter que correr atrás, porque o pai já não dá mais atenção, o pai abandonou. Como a gente sabe, no Brasil, 30% dos brasileiros não têm o sobrenome do pai, nem o nome do pai na certidão de nascimento. Lidar com essa ausência paterna, talvez muitas propositais, outras circunstanciais, porque é o pai que trabalha muito, o pai que não está presente porque trabalha muito de segunda a sábado. Me lembro, na minha infância era isso, eu via meu pai no sábado, finalzinho da tarde, no domingo só, porque meu pai acordava muito cedo na segunda, saía de casa, eu não tinha acordado, e ele chegava, normalmente eu estava indo dormir, ele chegava às 10 da noite, ele saía às 5 da manhã, de segunda a sábado. Eu não via meu pai, eu via meu pai num sábado à tarde, quando me levava para jogar bola, ou levava num parque, que em Nova Iguaçu tinha o Tivoli Porco, tinha o Luna Park, para andar de xícara, irmão, para andar de montanha-russa de 3 metros de altura. Glória a Deus, que ficava feliz. Lunas Park. Quantos se lembram disso aqui, irmão? Só eu que sou velho aqui.
Lunas Park, Nova Iguaçu, andar de xícara, irmão. Carro de batida. Meu pai levava uma vez por mês. Uma vez por mês minha mãe levava. Minha mãe era professora do estado, ela recebia do Banerj. Naquela época não tinha cartão de débito, irmão. Todo mês você tinha um dia que você tinha que ir no banco sacar todo o seu salário para poder pagar as contas. Você não tinha cartão de débito. A tecnologia mais atual que existia era talão de cheque. Quantos sabem o que é talão de cheque aqui, ó? Já não se usa, eu não uso cheque, deve ter uns 10 anos, cara. Naquela época tinha cheque, aí cruzava o cheque. Então a alegria, era o dia do pagamento da minha mãe, que ia todo mundo para Nova Iguaçu, no Banerj, receber o salário. Aí a gente fazia um lanche, irmão. Pensa num lanche maravilhoso. Pastel com caldo de cana, aleluia. Um joelho de presunto com queijo e ketchup na pastelaria chinesa, irmão. Tem de quê? Caldo de carne, flango e camalão. Flango com catupiry. Flango com catupiry. Era a alegria daquela época. Era uma vez por mês. O meu pai era uma vez por semana. O domingo era o dia que eu tinha com meu pai. Por quê? Porque ele estava distante, correndo atrás. Quase não nos víamos. Lidar com essa ausência do marido, lidar com a ausência de um pai presente, é um desafio para a mãe pós-moderna. Foi um desafio para Agar, continua sendo. De um lado você tem os pais que não chegam junto, e a mãe tem que ser pai e mãe. Do outro você tem pais que trabalham fora, e trabalham muito, e não conseguem ter tempo de qualidade para a família, e faz tão mal para os filhos também. E do outro lado você tem os Abraão, que é o pai crente que abandonou, que não dá nenhum tipo de apoio, que não dá nenhum tipo de ajuda. E Agar tem que se virar com esses poucos recursos. Entregou-os a Agar, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba. Claro que ela fica vagando, claro que ela fica sem norte, com poucos recursos. E o texto diz em outras versões que ela foi errante pelo deserto, ela ficou vagando. Ela está andando, irmão, sem direção, ela está andando sem norte, ela está andando sem saber o que fazer, ela já não sabe, diz o texto, versículo 15, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, 16, e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. E ela começa meio que a desistir, por causa da situação, que era árdua. E mãe é a última a desistir. Ela está vagando porque ela não tem um norte, ela não tem uma direção para a vida, e ela começa a deixar de tentar lutar pelo filho. E mãe, em tempos de desertos, mãe tem que dar norte, mãe é que corrige, mãe é que briga, mãe é que não desiste. Tem um youtuber que ficou famoso, ele tem 3 milhões de seguidores, Negão da BL. Quantos já ouviram falar desse cara aqui? Cara, os vídeos dele são muito maneiros, cara. Que ele está com a mãe na rua, aí ele fala, pô, mãe, eu vou ali dar uma olhada nos movimentos. Ela, que movimento? Não, os movimentos dos parça. Aí faz o sinal da arma assim, o pessoal do tráfico. Movimento dos parça. A mãe pega e larga uma mãozada nele, plá! Mas com vontade, irmão. Aquele estalo bonito, blau! Peraí, mãe, peraí. Ah, tu me respeita, tu vai os parça aqui, os parça na sua cara. Ele fez isso uma vez, botou um vídeo no Twitter, e um dia depois tinha mais de 50 mil visualizações por causa do tapa. Todo mundo curtiu, cara. Porque todo mundo se identificou com ele, porque mãe pega no pé. E ele fez outro vídeo,
falando uma besteira, e a mãe, quando ouviu ele falar besteira, largou a mão, pá! Irmão, você pega lá o canal do Negão da BL, 99% dos vídeos dele, ele faz alguma besteira e a mãe larga a mão nele. Ele tem 20 e poucos anos, cara, ele já tem uma filhinha, mas 95% dos vídeos é a mãe largando a mão, mas aquele, sabe aquele tapa que estala, que pega no quengo da pessoa, e ele fala alguma coisa, a mãe larga a mão nele, e o vídeo tem 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, ele tem 3 milhões de seguidores, ele vive do YouTube, ele grava os rap dele, irmão, mas o forte não é o rap, cara, o forte é o estalo dos tapas que a mãe dele dá nele, cara, quando ele faz, e todo, por que se tornou, por que viralizou, por que se tornou uma sensação, por que recebe tantas curtidas? Porque quem curte se identifica. Minha mãe é assim, eu faço uma besteira, minha mãe larga a mão em mim, eu apronto, minha mãe vem, me pega e ela me corrige, ela levanta a voz comigo, ela briga. Engraçado que a mãe dele é crente, ele larga a mão nele mesmo. E ele falou, vou contar para o pastor que você está me agredindo. Pode contar, a Bíblia fala da vara, que eu tenho que te dar a varada. E não é exatamente essa varada, a Bíblia fala sobre corrigir, tá, irmão? Não é para espancar, é para corrigir. E aí o texto, o canal dele bombou, Negão da BL, irmão. Depois você assiste lá, Negão da BL. Por quê? Porque a gente se identifica. Por que o Paulo Gustavo foi tão querido? E a gente orou pelo cara, queria que ele se curasse. A maioria de nós, irmãos, a grande maioria de nós queria que ele se curasse. Por quê? Por causa do trabalho artístico, por causa do personagem Dona Hermínia. Mas por que esse personagem foi tão incrível e foi sucesso de bilheteria? O último filme dele foi o filme com maior bilheteria da história do cinema nacional. Mas por que, pastor? Porque ele encarnou a personagem da Dona Hermínia, que ele se inspirou na mãe dele, que corrige os filhos de forma direta, sincera, com sinceridade. Sem sinceridade vem de ser sincera. Na lata, corrige. E se tiver que dar uma mãozada, dá. Não estou estimulando a agressão física, nem a correção com vara, mas é a mãe que briga. O pastor Mateus estava falando que a avó dele já chamou a atenção dele lá do sul. Tem que cuidar direitinho do netinho dela. Tem que se cuidar. De lá, pastor, minha avó me dando chamada aqui no WhatsApp. Falei, isso aí, vó é mãe 2 vezes. Vó corrige. E corrige. Por que a Dona Hermínia fez tanto sucesso? Porque a gente se identifica, irmãos, com a nossa mãe que corrige. Mãe que é mãe pega no pé mesmo. Mãe que é mãe não deixa passar, não. Mãe que é mãe briga porque ama, porque se não amasse não brigaria. Entenda de uma vez por todas, de você que é filho, que está aqui nessa noite. Sabe que tua mãe é chata? Porque ela te ama, cara. Ela quer que você cresça, que você se torne alguém de bem, se torne um cidadão de bem. Estava vendo um vídeo de um rapaz que contou que a primeira experiência que ele foi numa banca de jornal comprar uma coisa para o pai, e o cara pensou que ele tinha dado R$50, ele deu um troco de R$50, ele tinha dado 10, e ele voltou com mais de R$40 para casa. Chegou em casa, ele mostrou para o pai todo feliz. Pô, pai, aqui, eu consegui, eu voltei com dinheiro. E o pai dele falou, você conferiu esse dinheiro? Eu conferi, ele me entregou a mais mesmo. O pai dele deu-lhe um tapão e falou, vamos lá agora. Ele pegou pela orelha, levou, vai lá. Chegou até a esquina onde estava a banca, falou, vai lá e entrega, não fica com nada que não seja teu. Aí ele foi todo choroso, ô moço, o senhor me deu o troco errado aqui. Aí o moço pegou o troco, olhou para ele e falou, nossa, nunca vi um rapaz tão honesto, que orgulho, que alegria conhecer alguém como você. E ele ficou feliz, ao mesmo tempo o pai dele já tinha esquentado a orelha dele, mas ele ficou feliz, porque ele percebeu que aquilo que ele tinha feito era algo de valor. E corrigir às vezes dói, mas só quem ama corrige, porque quem ama prepara para a vida, corrige para a vida. Quem ama corrige para a vida.
Irmãos, eu já contei 500 histórias aqui da minha infância, das vezes que eu apanhava. Minha mãe me dava surra de cinto, meu pai me pegava de cinto, de vara, camão, com chinelo. Minha avó tinha já contei essa história 500 vezes aqui, irmão. Minha avó tinha um chinelo Samoa, que era um chinelo leve, irmãos, leve. Podia bater à vontade, que não doía nada. É tipo assim um chinelo de isopor. E ela pegava e pá. Eu, não doía nada. E eu fingia, Pronto, corrigi, botava o chinelo no pé, saía, eu, meus primos, Samoa, irmão. Era tão leve que ele ficou furado na região do calcanhar, ela usou até gastar. Aí um dia ela teve que jogar fora, ela foi na feira, comprou um Havaiana. Irmão, foi a desgraça da minha infância, irmão. Não precisava mais encenação. Uma chinelada havaiana, irmão, acaba com toda uma infância. Minha avó corrigia. E minha mãe me pegava. Eu sou de uma época que a gente apanhava. Quantos aqui apanharam quando era criança? Aí, irmão, a maioria. Te pergunto, você ficou traumatizado? Você está traumatizado ou você está grato por ter apanhado? Quantos estão gratos aqui? Quantos estão traumatizados? Eu tive um amigo que o pai dele era policial. Quando ele aprontava, o pai dele dava uma dura nele, encostava, manda na parede, abre essa perna aí. Tratava como se fosse um bandido, irmão. Também não é para tanto, né? Não é para acabar, é para esquartejar o filho. Mas um tapinha de vez em quando faz diferença. E eu sou grato. Sinceramente, irmãos, eu sou grato pelas vezes que meus pais me corrigiram. Já contei 500 vezes aqui. Meu pai me proibiu, estava chovendo muito, eu queria sair para futebol, porque era futebol que tinha time de campeonato, jogo com camisa, o time. E eu queria ir, estava chovendo para caraca. Meu pai falou, você não vai sair com essa chuva mesmo, você vai ficar doente, cara. Não, pai, quero ir. Não, tu não vai, cara, tu não vai. Eu ficava em casa chorando. Na semana seguinte teve futebol. Eu já contei essa história aqui umas 500 vezes. Eu estava com pouquinha chuva. Pai, hoje não está chovendo, só pouquinha chuva. Deixa eu ir, pai. Tá bom, você quer ir? Vai. Fui no futebol, irmão. Fui subir numa bola, o cara escorregou, deu com a cabeça no meu nariz. Eu voltei para casa com o nariz sangrando. Sabe, parece que é praga de pai. Que você vai fazer um negócio que teu pai não quer que você faça, mas você faz para você mostrar que você pode, que você é mais do que ele e você se ferra. Desculpa a expressão. Aí, por que eu não fiquei em casa? Mas que o nariz fica eu com o nariz do Bozo por uma semana, nariz inchado. Tendo que explicar para todo mundo por que meu nariz cresceu. Sorte que não quebrou, mas luxou. Praga de pai, irmão. De desobediência. Não dá errado, cara. Ficar desobedecendo os pais, as coisas dão errado, cara. Fazer as coisas contra os pais dá errado. Aqui, Agar entra nessa estação deserto. E quando o deserto chega, o deserto é um lugar onde os recursos são escassos. O deserto é um lugar onde você fica vagueando, onde você fica vagando, onde você fica errante, onde há momentos na história da tua vida que você não sabe o que vai ser do amanhã. Aqui é Agar entrando nessa estação. Da onde vai vir a provisão? Da onde vai vir a comida? Como a gente vai subsistir? Como a gente vai sobreviver? Passa isso no coração de mãe. É uma analogia muito clara sobre a maternidade. Um dos desafios, uma das preocupações da maternidade. O que a gente vai fazer para sustentar? Da onde vai vir o pão que é posto à mesa? Como é que a gente vai fazer? Eles entram nessa estação deserto. Deserto é esse lugar de sequidão. Deserto é esse lugar, é um deserto, figura bíblica, né? Um lugar de abandono, de desolação. O deserto é um lugar de temperaturas muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite. O deserto é um verdadeiro estágio da vida que todos nós passamos. Nós não estamos livres. Mesmo Deus falando que seria Deus na vida dela, Deus não a livra de passar por essa situação. Deus se manifesta no meio da situação, mas Deus não simplesmente tira da situação.
Assim como o povo de Deus passou pelas pragas, eles estavam no Egito quando as pragas caíram, só que eles não foram alvo, mas eles passaram por elas. E a maioria dos homens de Deus da Bíblia passaram por desertos e sobreviveram. Moisés passou pelo deserto. O povo de Deus, quando saiu de Israel, ficou 40 anos no deserto, sendo treinados, sendo forjados. Elias ficou 40 dias no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia, estudando, se preparando para ser o maior dos apóstolos. Todos esses viveram um tempo de deserto e sobreviveram. Abraão passou pelo deserto de Canaã e depois teve que descer ao Egito e peregrinou. Todos esses passaram pelo deserto. O deserto não vai ser o ponto final na sua vida, no nome de Jesus. É um lugar de passagem, é um lugar temporário. E ele passa. E o deserto, entenda, enquanto estação da vida, ele sempre vai ser o lugar onde os teus recursos são escassos. Passar pelo deserto é passar por um tempo em que os recursos são escassos. E o deserto é sempre maior do que os nossos recursos. É não ter tudo que se precisaria ter, mas se tem o suficiente para não se morrer. Tem o suficiente para subsistir. Agar sai com esse peso, com essa preocupação e não sabe direito o que vai fazer. E é a figura da mãe que sempre tem a direção, começa a perder a direção, já não saber o que fazer. E é nesse momento, irmãos, que o texto fica mais bonito, que aqui quando vai sim exaurindo os recursos, ela sentada ali perto começou a chorar, recursos findando. 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Qual é o problema? Da onde vem a tua aflição? E ele sabia tudo que ela vivia, e Deus sabia tudo que eles viviam, mas Deus quer que ela fale. Não tenha medo, remove o medo, encara a vida. Não permita que o medo te paralise, que roube de você essa mãe que você é, preocupada, presente, corretiva, atuante. Você está abandonando por causa da preocupação. O medo está te roubando a capacidade de olhar para a vida com esperança. O deserto está te arrancando isso. Não permita que isso seja arrancado. Levanta e vai. Como uma pessoa aqui da igreja que veio falar comigo: pastor, tem uma entrevista de emprego amanhã. Pastor, estou morrendo de medo, pastor. Eu falei: minha filha, primeira coisa, se você for com medo, já perdeu. Então, levanta o nariz, melhor roupa, vai bonita, maquiagem sóbria, não é para toda pintada, é sóbria, mas vai bem arrumada, cabelo preso. E você não está indo lá para que eles olhem para você e fiquem pensando que tem um monte de gente para contratar e você é mais uma. Não, eles têm um monte de gente para dispensar e você é aquela que eles vão contratar. É assim que você vai amanhã, salto alto, sabendo quem você é. Você tem uma história, você tem experiência. Então, vamos levantar esse nariz aí, vamos. Então, quando você for amanhã, é na ponta dos cascos, é no salto, irmã. Quando entrar lá, oi, senta na cadeira. Não, senta na cadeira, você. Como é que funciona isso aqui? Sabe que eu vou ter lugar para crescer aqui, para mostrar o quanto eu sou capaz, o quanto meu trabalho é valioso, o quanto eu posso te dar de retorno para essa empresa? É assim que tu tem que ir. Essa é a vibe. Ai, pastor, tá bom então. E ela foi, irmãos. E no outro dia, no final do dia, ela manda a mensagem: pastor, fui contratada. Aí eu: aleluia. Pastor, tinha 7 pessoas concorrendo comigo. Eu: glória a Deus. Levanta a cabeça, é na ponta do salto. Você não pode olhar para a vida como um coitado, como uma coitada, por causa do tempo que você está vivendo, que você não é coitado. Aí o anjo tem que falar isso com
todas as letras. Tem poucos recursos? Tudo bem. Não tenha medo. Não tenha medo. Olha a palavra de Deus, cara. O que aflige, Agar? Você mudou, o semblante está diferente, você está com uma preocupação diferente, você está com medo diferente. O que aflige? Não tenha medo, cara. Arranca o medo, enche o coração de esperança que não vai ser teu fim. Deus ouviu o menino chorar lá onde você deixou. 18. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Esse é o melhor momento da história. Esse é o momento em que Deus escuta o nosso choro. Esse é o momento que a gente pensa que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que já tentou de todos os jeitos e não teve jeito, e agora é só esperar a morte chegar. É exatamente nesse momento que Deus se manifesta, irmãos. Quando tudo deu errado, quando não há mais saída, quando não há mais solução, quando o deserto esquentou demais, quando não há mais provisão, quando os homens todos falharam, e agora só se Deus se manifestar é que a coisa vai ter um fim positivo. E é exatamente nesse momento que Deus se manifesta. É exatamente. O texto diz, 19: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Sabe o que o texto me ensina? É que a fonte não foi feita por causa de Agar. Entenda, a fonte já estava lá, ela não era capaz de enxergar. Por quê? Por causa do medo. O medo te cega para as oportunidades da vida. O medo, você tem ouvido isso aqui já há muitos anos. O medo é um ladrão, ele te rouba as possibilidades e oportunidades da vida. O medo te rouba. O recurso que você precisa já existe. Posso ouvir um amém? A porta aberta que você precisa já existe. A fonte que vai tirar a tua sede já existe. O lugar de expansão e de provisão já existe, já foi preparado por Deus, está perto de você, você ainda só não viu. Por quê? Por causa do teu estado de alma. A tristeza entristece a tua forma de olhar. Tudo dá errado para mim. Como é que pode estar sofrendo tanto? Não tem solução. A solução estava perto, a fonte estava ali. Ela não teve que caminhar, ela não teve que se deslocar muito. A Bíblia diz que Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Estava ali perto, cara. Estava perto. A solução de Deus está perto. Quando Elias acorda e está com fome, o anjo fala: tem pão ali, está perto. Tem água ali, está perto. Come e bebe e anda, porque tua jornada vai ser longa. A tua vida não vai acabar esse mês, não vai acabar mês que vem, você não vai morrer esse ano. Tem muita vida pela frente, tem muita coisa para se viver. De onde você menos espera, Deus tira recursos, Deus abre portas, Deus vira chaves, Deus muda histórias. Deus pode. E a maioria das coisas que Ele faz já estão até prontas. Difícil não é Ele fazer, difícil Ele abrir os teus olhos para você enxergar as possibilidades que estão muito perto, estão bem perto de você, estão diante de você, estão bem pertinho. E Deus pode fazer, Deus pode agir. Ele só precisa abrir teus olhos. Está ali perto. O recurso que você precisa está perto. A porta que você precisa de emprego está perto. Fonte, a empresa que você imaginou que você vai abrir, que você vai empreender e que vai acontecer, está perto. Os recursos estão perto, não está longe. Mas tem que acontecer primeiro aqui e aqui. E acontece do lado de fora. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu uma fonte.
Depois ela foi até lá, ela se lança, ela se coloca no caminho, sem medo, porque os seus olhos estão abertos. Deus já lhe mostrou o que seria o futuro, e ela começa a andar por fé, ela crê, e o futuro começa a se tornar realidade. Ela encontra a fonte, ela enche de água aquela vasilha que dava para 5, 6, 7 litros de água, e deu de beber ao menino. Ela já não acha que o filho vai morrer, ela sabe que Deus é um Deus provedor, ela sabe, ela caminha por fé. O Deus que revelou aquela fonte seria o Deus que revelaria outras fontes de provisão. A vida não findaria, ela não faliria, ela viveria coisas novas em Deus no meio do deserto. É essa certeza de que Deus está no controle que Deus quer que a gente tenha, e que Deus espera de nós. Essa fé para a vida. Não é só a fé para a salvação, é a fé para a vida. É a fé que nos leva a crer que Deus tem mais. E ela vai, encontra água. Ela vai e encontra a fonte. Deu de beber ao menino. 20. Deus estava com o menino. Olha que coisa linda. Deus estava com o menino. É saber que as coisas às vezes fogem ao nosso controle, mas não podem fugir ao controle de Deus. Deus está no controle. Cara, mas está no tempo de sequidão. Deus está no controle. Vai brotar água de onde você espera. Vai vir pão de onde você não sabe. Vai vir fonte. Deus ainda está no controle. Deus ainda não perdeu o controle da humanidade. Deus estava com o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Cara, no lugar de morte ele viveu. No lugar de perdas ele se torna um caçador. E o caçador, predador, ele vai atrás da presa, ele vai atrás do objetivo da sua vida, ele luta contra as adversidades, ele as vence, ele as mata, ele se torna um flecheiro, alguém que atira contra a vida, contra as dificuldades da vida e vence. Nos desertos ele se torna próspero, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. 21. Cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Ela achava que o filho ia morrer. Não vai morrer, cara. Não vai morrer teu filho, não vai morrer teus sonhos, não vai morrer teu futuro, não vai morrer teus planos. Muda a mente, muda a forma de pensar. 21. Vivia no deserto de Parã. 21 ainda. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Sua mãe era egípcia. E ele consegue se relacionar, e ele se casa, e ele constitui uma família, e ele muda, e sua vida muda. E ele começa a viver um tempo novo, um tempo de paz. E ele começa a viver as coisas que Deus tinha preparado para ele. E o que antes era morte se torna vida. O que antes era dificuldade se torna realização. E até na sua vida sentimental houve solução. Houve solução. Há solução até para a vida sentimental que parece que não vai haver. Porque até com a nossa vida sentimental Deus se preocupa. Deus tem saída. E ele se encontra com a egípcia, ele forma uma família, ele se casa e ele fica bem. E o fim de sua história é um fim glorioso, é um fim proveitoso. Conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Ele se torna alguém pleno na vida. Ele vive uma vida de realização, de paz, de completude. O fim da história é maravilhoso. É Deus se manifestando no tempo do deserto. É Deus sendo com a Agar, a mãe que achava que a vida tinha findado, só que a vida não findou.
porque Deus entrou nela. Que Deus possa entrar na tua vida, mãe. Que você possa insistir, não deixar de corrigir, não deixar de investir no teu filho, na tua filha. Que você possa superar as ausências da vida, que você possa viver tudo que Deus tem para você. Mulher de Deus, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé.